Um crente avivado, você nunca vai encontrar ele dizendo que está desanimado, está entristecido, que vai parar, que não vai vir mais. Um crente avivado, você sempre vai encontrar ele aceso. Ele pode estar passando a pior fase da vida dele, ele veste a roupa e diz: eu vou, porque eu preciso aprender mais da palavra de Deus. Eu vou porque está escrito que o Senhor se agrada quando os irmãos, eles se reúnem para congregar e para fazer parte do corpo. Então o crente avivado, ele cria uma casca, uma força que é anormal. Está todo mundo chorando, reclamando porque isso e aquilo, e aquele crente avivado, ele está de pé. Então é importante ter alguém avivado dentro da casa. É importante ter alguém avivado dentro da casa. Ou seja, é importante que, se for o casal, tem que andar o casal junto. Avivado, mesma fé, mesmo propósito, mesma direção, mesmo caminho. É importante que isso vai contagiar os filhos. E quando um estiver pensando em desistir, o outro está aceso. Quando um está triste, o outro está aceso. Isso aconteceu na minha vida, porque eu já tive vontade de parar de pregar. Eu já tive vontade de abandonar tudo. Sabe por quê? Porque muito tempo no meu ministério a minha confiança estava em vocês. Hoje a minha confiança está exclusivamente em Deus. Mas no começo da caminhada eu pensava que eu tinha que me apoiar nos irmãos. Eu tinha que pensar que os irmãos iam fazer algo. Não. Eu entendo que é Deus. Agora eu estou livre, agora eu sou liberto. Porque a minha força não está na terra e nem nos seres humanos que andam comigo. A minha força está no Senhor Jesus Cristo, que habita dentro de mim. Então esse é o crente avivado, é o crente que se comporta diferente dos demais. Por isso que o apóstolo Paulo diz para nós não nos amoldarmos ao mundo. A Bíblia é clara ao dizer para nós não nos amoldarmos ao costume do mundo. Então quando isso desce no nosso coração, a gente é liberto. Porque a minha confiança está em Deus, que depositou confiança em mim. Porque eu quero te dizer uma coisa, Deus também depositou confiança em você. Deus também acredita em você. Embora muitas vezes você não acredite em você mesmo, Deus está dizendo: eu creio em ti. Eu acredito em você. Sabe por que Deus acredita em você? Porque todas as vezes que você peca e volta-se para Ele, Ele te perdoa e te recebe de novo. Então Deus acredita na sua criação. Deus acredita em você. Deus crê em você. Mesmo quando você está com medo, Deus acredita em você. Mesmo quando você está pensando assim, Deus acredita em você. Mesmo quando você escorrega e peca, Deus ainda gera expectativa que você vai voltar. Por que, apóstolo? Porque todas as vezes que você volta, você é amado por Ele. Deus jamais vai colocar fora aquele que volta até a Ele. Você só precisa entender que você não pode se apagar. Você não pode deixar que as suas emoções te levem para o calabouço da depressão, da opressão. Você não pode deixar as decepções da sua vida te arrastar para um quarto escuro, fechado. Você não pode permitir isso. Queridos, os apóstolos, certas vezes, eles estavam trancados em uma casa com medo. Jesus vem, entra pela porta e diz: Pai seja com vocês. Vocês já conhecem a história. Jesus fala: Pai seja com vocês, e soprou sobre eles o Espírito Santo. Diga, o Espírito Santo é a chave na vida do crente, para ele não desistir jamais. Entenda isso. E Jesus disse: não saia daqui enquanto que do alto vocês não sejam revestidos de poder. E aí houve uma mudança. Olha o que acontece com esses homens que estavam com medo. Atos capítulo 2, versículo 42. E eu estou empolgado demais hoje, hein, irmãos? Olha, a minha vontade hoje era que você conseguisse absorver tudo que eu tenho para falar. Porque Deus falou muito ao meu coração, não era nem para mim estar pregando hoje. Depois eu vou contar o que me aconteceu essa semana para você. E todos continuavam firmes. O que eles estavam? Por que eles estavam firmes? Porque outrora eles não estavam trancados com medo? Eles não estavam com medo?
Pedro toda hora pensava em desistir, toda hora retrocedia. Pedro toda hora, além de retroceder, ainda levava os outros também com ele. Estavam todos com medo. Agora acabou, mudou o cenário. Diga, mudou o cenário. Agora o medo saiu. E agora eles estão firmes. Por que eles estão firmes, apóstolos? Segundo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos, fazendo. Por que eles estão firmes agora? Por que mudou o cenário? Agora tem uma coisa aqui que é muito importante eu mencionar para você. Quando esses homens estavam dentro de um lugar fechado, com medo, eles não ensinavam ninguém, eles não mudavam a vida de ninguém. Você está vendo? Sem o Espírito Santo, nós nos acovardamos. Sem o Espírito Santo é mais fácil achar culpa no outro. A gente não se levanta, a gente não se posiciona. Esses homens aqui, os mesmos que estavam com medo, agora estão enfrentando tudo e todos e colocando as suas próprias vidas em xeque para ensinar outros. Agora você vê um avanço na igreja. Antes, Jesus estava com a igreja dele fadada ao insucesso, porque quem eles escolheu estava trancado com medo. Agora Jesus gerou uma expectativa, porque esses homens não têm mais medo, agora esses homens estão cheios do Espírito. E a Bíblia diz aqui, queridos, no versículo 43, a Bíblia diz assim: os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Está dando tudo certo. Vai dar tudo certo na sua vida também. Antes as pessoas olhavam para você, depois desse culto, e diziam, aí não vai virar, ele é medroso, ele está enfadado a um insucesso, ele não vai acontecer nada, na vida dela não vai acontecer nada, esse aí não vai acontecer nada, mas o Espírito Santo vai vir sobre você, e as pessoas vão começar a olhar para você diferente, e você vai começar a dizer, eu vou comprar e vai comprar, você vai começar a dizer, eu vou viajar e viaja, você vai dizer, eu vou começar a pagar e paga, você vai alinhar a sua vida de uma tal forma, que as pessoas vão parar para te ouvir. Isso é avivamento. Isso é avivamento. Queridos, preste atenção em uma coisa. Não é no que nós falamos, mas aquilo que carregamos. Eles agora não têm mais medo. Esses caras agora são outros. Imagina, eu fico pensando, quem os perseguia, ria, zombava deles. São um bando de covarde, que não acredita no que prega, que não acredita no que ora. Estão lá trancados. Ora, atrás eles estavam andando aí com o mestre deles, e agora eles estão covardes, se escondendo do problema, não querendo enfrentar, mas eles receberam uma visitação de Jesus Cristo de Nazaré, e Jesus soprou sobre eles, e agora esses homens estão encorajados e encorajando. Os medrosos agora estão encorajando outros. E a igreja vai crescendo, as pessoas vão desenvolvendo, a igreja vai prosperando, os membros da igreja vão se enchendo de temor e começa a orar no temor. Sabe o que é isso? Crendo em Deus e louvando a Deus e dando honra a Deus. Por quê? Porque o medo foi embora. Eu não sei qual é a área da sua vida que não rompe porque você tem medo. Tem gente que nasceu para ser um grande empresário, mas ele tem medo. Tem gente que nasceu para dar passos longos, mas tem medo. Em vez de estar andando correndo, está andando assim, com medo. Mas o Espírito do Senhor vem nesta noite, através da minha vida, te falar que se você crer nele e o receber de todo o coração, o medo vai embora e a sua vida vai destravar. É isso que é o avivamento, e a igreja precisa ter fome de avivamento. A igreja precisa querer isso aqui, versículo 44. Todos os que criam estavam juntos e unidos, e repartiam uns com os outros o que tinha. Quem tinha fé, repartia fé. Quem tinha palavra, repartia palavra. Os apóstolos tinham muitos ensinamentos, repartiam ensinamento. Quem tinha dinheiro, repartia dinheiro. Quem tinha pão, repartia pão. O que eles tinham, eles repartiam. Sabe o que é isso? É ver uma comunidade crescendo em força, em poder, em coragem, em prosperidade.
Nessa igreja do avivamento não tinha gente egoísta. Nessa igreja do avivamento não tinha gente hipócrita. Nessa igreja do avivamento não tinha pessoas que pensavam só em si. Porque aonde Jesus reina, tem que ter avivamento coletivo. As pessoas têm que se preocupar com as outras. As pessoas têm que orar pelas outras. As pessoas têm que ajudar as outras. Por isso agora a igreja cresce. Só que tem uma coisa. Olha para o teu irmão e fala assim: a igreja estava crescendo, mas a perseguição também crescia. Os inimigos também cresciam. Eles queriam parar a igreja de todo jeito. Ei, quanto mais você cresce, mais atacado você vai ser. Agora, quando você está estagnado no mesmo lugar, você não é atacado, você é humilhado. Eu vou repetir para refrescar a sua memória. Muitas vezes nós achamos que nós estamos sendo atacados, mas não é atacado, é humilhado. As pessoas olham para você estagnado, parado, faminto, miserável, empobrecido, e elas falam: eu falei, ele não vai sair do lugar. Isso não é ataque, isso é humilhação. Sabe, quando nós estamos num quadro dessa forma, que tudo é errado, qualquer coisa que a pessoa fala, a gente fala: puxa, mas que perseguição. Não é perseguição, é humilhação, porque o diabo não persegue gente caída. O diabo persegue gente que está de pé, meu irmão. Você está com a vida toda destruída. Começa a fazer alguma coisa diferente. Vá para a igreja, comece a ouvir a palavra, obedece a palavra. Daqui a pouco, sua vida financeira começa a melhorar um pouquinho. Aí você não vai ser humilhado, você vai ser perseguido. O seu relacionamento está tudo destruído, começa a melhorar um pouquinho. Você não vai ser humilhado, você vai ser perseguido. Aí vai juntar tudo quanto é tipo de demônio. Vai vir, fala na boca de pessoas que às vezes até amigo teu, parente teu, para começar a liberar palavras de perseguição. Dizer que não vai dar certo, dizer que você está doido, dizer para você, tentando desencorajar você e trazer o medo de novo. Agora preste atenção em uma coisa. É diferente humilhação com perseguição. Quando alguém te humilha, ele não faz nada. Agora, quando alguém te persegue, ele quer acabar com a sua vida. Ele quer acabar com a sua imagem. Ele quer te caluniar. Ele quer te destruir. Sabe o que é isso? Um ataque do diabo. Você acha que aqui a igreja está crescendo. Agora, qual é o mistério agora? Por que esses homens não voltam a ficar presos dentro do quarto? Sabe por quê? Porque agora esses homens estão avivados e cheios do Espírito Santo. Agora eles pagam para ver. Enquanto eles estão perseguindo, eles estão orando e fazendo milagre. Enquanto eles estão perseguindo, agora eles estão crescendo e prosperando. A Bíblia diz claramente aqui no versículo 45, ele diz assim: vendiam as suas propriedades e outras coisas e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Só um crente avivado, alinhado na obediência da palavra, não quebra princípios. Tem gente que não pode passar um dia mal financeiro, que ele já deixa de ser fiel. Não pode fechar uma porta, que ele já deixa de ser fiel à igreja, deixa de ser fiel ao altar, deixa de ser fiel às pessoas. A perseguição aqui está em massa, dobrou a perseguição. Mas a igreja não para de crescer. Um crente avivado não para de crescer. Um crente avivado não retrocede nem 1 milímetro. Ele enfrenta as suas situações, ele enfrenta as suas questões, de cabeça erguida. Sabe por quê? Porque a sua dependência não está em pessoas, a sua dependência está em Deus. Não é o que as pessoas dizem, ou o que as pessoas falam que vai mudar a sua vida, mas é aquilo que Deus fala e você acredita. É isso que vai mudar a sua vida. O que as pessoas falam não nos importa mais. Agora o que me importa é o que o céu fala. É isso que me importa, porque agora eu sou uma nova criação em Cristo Jesus. O homem velho morreu, a mulher velha morreu, e as pedras do passado não podem atingir o meu presente, porque no meu presente quem me justifica é o sangue de Jesus. Entende isso? É Jesus que me justifica agora, é o sangue que me lavou. Essa igreja crescia, versículo seguinte, essa igreja, ele estava expandindo todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo, e nas suas casas, partiam o pão, e praticavam o quê? Das refeições, com alegria e humildade. Todos os dias, diga todos os dias. Gente, eu estava lendo esse texto e eu lembro que eu sou do tempo que eu ia para a igreja todo dia. Meu Deus, que loucura. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Segunda, terça, quinta, quarta, sexta, domingo. E domingo era 3, 4 cultos na igreja, eu ia todos os cultos.
porque eu já era cooperador da igreja, eu já era obreiro. Entende? O meu domingo era igreja. O meu domingo era igreja. Chuva, o sol, igreja. Igreja. Sabe o que é isso? Fome. Quantas vezes você perde a fome de buscar a Deus? Porque a moda agora é Deus está em todos os lugares. Então eu posso ficar aqui, Deus está aqui. Não é? E quando você está lá, você está fazendo o quê? Você está com Deus mesmo? Porque Deus está em todos os lugares, mas não estão com todas as pessoas. E eu provo isso na Bíblia. O que acontece agora? Esse povo está reunido. Jesus disse, aonde tiver 1, 2 ou 3 ali, eu. Mas aonde estiver 1, 2 ou 3, clamando a presença dEle. Agora, esse povo está tão apaixonado, está tão sedento por avivamento, que eles não querem parar mais. Será que nós vamos chegar nesse ponto de dizer, eu não quero parar mais? Gente, eu preciso ir. Gente, eu preciso estar. Gente, eu quero ouvir essa palavra. Gente, nada mais me importa. Nada mais me importa a não ser a presença. Gente, eu quero ir lá comer do pão. Eu quero lá estar em comunhão com os meus irmãos. Eu quero lá ouvir a palavra. Eu quero adorar como nós adoramos aqui no começo do culto. Gente, eu não sei mais viver sem a presença. Será que nós vamos chegar nesse ponto? Como a igreja primitiva não parava de crescer. Eles não paravam de prosperar. E quantos milagres acontecia. Os medrosos agora ficaram corajosos. Diga, os medrosos agora são corajosos. A Bíblia é clara ao dizer no versículo 47, queridos. Louvavam a Deus por tudo. E o que mais? E era o quê? Estimado por todos. E cada dia o Senhor juntava as pessoas que iam sendo. Olha que romper maravilhoso. Diga, o Senhor está aqui. O Senhor está juntando o seu povo de novo. O Senhor está trazendo o povo de novo. Queridos, o que mais importa para nós é ser salvo. Mas para ser salvo nós vamos nos render. Isso aqui, queridos, é a fome do avivamento. A igreja avivada não se desvia da palavra. Sabe o que fazia esse povo ir? Eles queriam a palavra. Os apóstolos estão ensinando. Será o que vai pregar hoje? Eu preciso estar lá. Eu não posso perder. Porque cada culto é uma história espiritual que acontece. Cada reunião que nós nos reunimos é um destravar de Deus na sua vida, querido. Olha o quanto você perde quando você fica longe. Eu quero te fazer uma pergunta e você ser sincero. Você está sentindo paz no teu coração agora nesse momento? Deus está falando com você? Então todas as vezes que você não vem, você perde. O que nós queremos? Nós queremos a presença? Ou nós queremos viver a vida como nós queremos, que achamos que está bom? Por isso que precisa acender de novo esse desejo, essa fome do avivamento, querido. Pessoal, presta atenção numa coisa: tempo de igreja não salva ninguém. Repita isso comigo assim, tempo de igreja não salva ninguém. Porque tem gente que pensa que tem 10 anos, 20 anos de crente, mas ele está acostumado a ser crente. Só isso. Ele só está acostumado a ser crente. Mas na verdade, no fundo, ele perdeu a convicção, ele perdeu o fogo, ele perdeu a sede, ele perdeu a fome. Tudo ele sabe. A gente até gosta de brincar lá em casa, né? Quando alguém sabe de tudo, a gente fala, o sábio. Tudo a pessoa sabe. E esse texto eu já conheço. Queridos, não é conhecer, é viver. Porque conhecer, qualquer um que sabe ler, conhece. É viver a revelação da palavra de Deus. Sair da zona de conforto, ter fome, ter sede. É isso que nós precisamos viver. A igreja avivada não desvia da palavra, pelo amor de Deus. A palavra. A igreja avivada tem vontade. Esse povo tinha sede, tinha vontade. E a Bíblia diz que os apóstolos sentavam para ensinar. Você pode estar passando a pior crise da sua vida. Você não pode você não pode perder o desejo de ouvir a palavra. Você pode estar passando pela maior tristeza da sua vida. Hoje tem culto, eu vou para lá. Queridos,
Por muito tempo na minha vida, quando eu passei por muitas aflições, eu ia para o bar. E eu não vou mentir para você não. Às vezes eu ia para lá com os meus amigos e por algum momento eu ficava alegre. Mas daqui a pouco eu estava sozinho de novo no meu marasmo. Sabe o que eu quero falar? Outra coisa para você que fique gravado no teu coração. Amigo de verdade é aqueles que amam Jesus. Se ele não ama Jesus, ele vai te levar para a perdição que ele está. Procura se relacionar com gente que ama Jesus. Procura acompanhar pessoas que amam Jesus. Começa a olhar o comportamento das pessoas e ver se elas estão no mesmo propósito que você. Porque senão é perca de tempo nutrir uma coisa que não vai dar em nada. Só vai trazer tragédia para você. Jesus é o nosso foco. Mesmo sob pressão, não desiste. A igreja avivada, mesmo sob pressão, não desiste. Ela tem uma convicção. Eu vou avançar. Uma igreja avivada era consistente, porque sabe aonde vai e sabe quem está com ela. Jesus Cristo. Diga, eu vou para o céu, Jesus está comigo e eu vou ser uma bênção. É isso que nós precisamos entender. Uma igreja avivada não pode desistir. Hebreus capítulo 10, versículo 39, abre comigo. Vamos mudar o texto. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a destruição, mas dos que têm fé. Diga fé. Diga fé. Para. Olha aí. Diga, eu não vou desistir. Quem desiste, desiste para ir para a destruição. Mas uma igreja avivada, ela não desiste, ela não para, ela não retrocede. Mas dos que têm fé para... Leia bem alto isso aqui, gente. Mais alto. Preservação da vida. A igreja avivada, ela não desiste. A igreja avivada, ela tem vontade de ser útil. Pergunta para o teu irmão, você tem vontade de ser útil no reino? Ou você só quer usar o reino? O que você quer? Não, sabe o que é? Porque eu estou esperando. Sabe o que é? Porque tem algumas coisas para me arrumar na minha vida. Quem falou que Deus está chamando gente já sarado? Quem falou isso para você? Jesus veio buscar os doentes, irmãos. Igreja é para doido. Não é para a gente são da cabeça. Se fosse para a gente são da cabeça, Deus não tinha me chamado para pregar. Igreja é tudo para doido. Quando as pessoas dizem assim, agora vai ficar doido, vai ficar alienado. Esses pastores vão fazer a sua cabeça, mas fazer o quê? Fazer mais o quê? Minha cabeça já é doida. Eu só me encontrei no lugar certo. Igreja não é para gente perfeita, gente. Pelo amor de Deus. Para de ficar olhando para os outros e ficar falando, lá, é pecador, não sei o quê. Para! Igreja não é lugar para perfeito. Igreja é lugar para as pessoas que querem Jesus. E Jesus ensinar e o Espírito Santo mudar essa pessoa. A Bíblia diz que quem convence do pecado e do juízo é quem, igreja? Agora, o problema é, presta atenção, o problema é o Espírito Santo tentar te mudar e você não quiser. Porque remédio para doido é só Deus, meu irmão. Ele está falando para você. Ele vai te encostar na parede. E você vai dizer para ele, eu estou aqui e vou mudar. Está entendendo? Porque eu já ouvi tantas verdades sentado no banco. De falar assim, rapaz, esse cara sabe da minha vida. Ou fofocaram dele, de mim para ele. Alguma coisa. Sabe o que é isso? Revelação da palavra. Igreja não é para perfeitos. O próprio Deus disse que chamou as coisas loucas desse mundo para confundir. Então, você é um louco, Deus te chamou, meu irmão, nós somos tudo doido. Por isso usamos a frase, loucos por Jesus. Lá fora chama a gente de quê? Alienado, maluco. E você tem tanto para viver, você vai ficar enfiado dentro de igreja agora? É assim ou não é? O mundo nos vê como doidos. Mas o céu nos vê como perfeitos.
Está entendendo isso ou não? Por isso a igreja tem que ter sede, fome. Crente avivado não retrocede porque tem visão do futuro. Crente avivado não retrocede porque tem visão do futuro. Nós não precisamos ir em cartomante, macumbeiro, ninguém para alemão, sabe por quê? Porque nós já sabemos o nosso futuro. O nosso futuro é Jesus Cristo. Esse é o nosso futuro. Ele sabe de tudo. Queridos, tudo está depositado em Deus. Ele tem o controle de tudo. E se eu estiver em Deus, eu estou tranquilo. Eu não preciso ter medo, eu não preciso temer. Porque o crente avivado, ele já enxerga o futuro. Por isso que ele não retrocede. Ele pode estar passando a pior fase da vida dele. Ele fala assim, eu sei que Deus tem um milagre para mim. Aí o maluco olha e fala assim, cara, você é doido mesmo, né? Sou. Porque todo aquele que tem visão do futuro vão ser chamados de louco. Entende isso? Ou a visão do futuro. Eu sei que Deus vai, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que Ele vai mudar. Vai mudar, qualquer hora vai mudar a minha vida. Eu tenho que perseverar. Por isso que um crente avivado é doido, ele não para. Ele enfrenta qualquer coisa e ele fala, eu vou conseguir. Crente avivado, quando coloca uma coisa na cabeça, meu irmão, acabou. Pode vir o inferno com tudo quanto é tipo de demônio. Não tira ele do propósito. Porque ele só consegue enxergar Jesus. A ordem de Jesus. Filipenses capítulo 3, versículo 14. Olha o que a Bíblia diz aqui. Isso é um recado de Deus para nós. Prossigo para o alvo. Quem é o alvo? Quem é o alvo? Crente avivado não tem tempo a perder com bobagem. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus. Em Cristo, diga, tem um prêmio. Todo crente avivado sabe disso. Ele crê que tem um prêmio, ele tem um prêmio. Aí o pessoal fala, o que é? Não sei, eu sei que Deus tem alguma coisa. Como assim você está doido? Eu não sei, eu só sei que Deus tem propósito na minha vida. Mas eu não estou vendo nada, não importa, nem eu estou vendo. Porque a fé não é naquilo que vê, a fé é naquilo que não se vê e espera. Entende? Eu não preciso ver, eu só preciso crer. O crente avivado não vê nada, ele só crê em tudo. Querido, não para, acredite no seu potencial, acredite, você é especial, você é importante, você nasceu para alguma coisa. Vai acontecer a qualquer momento, Deus não falha. Por que eu tenho que prosseguir? Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio. Você acha que vai ser fácil? Não é fácil, mas para quem está em Cristo, as lutas não é sua, é dele. Sabe como que a gente vence as lutas? É orando, é chorando, é louvando, é cultuando, é aprendendo. O crente avivado, ele está aceso. Ele tem uma chama que não apaga. Ele prossegue. Quando você não olha para as dificuldades que estão à sua frente, mas você olha para Jesus, tudo fica mais fácil. O pessoal está falando, não passa por essa estrada não, que ela é perigosa. O crente avivado fala, eu sei quem anda comigo. E você vai fazer esse negócio aí, está todo mundo perdendo dinheiro com isso aí. Mas se for uma direção de Deus para a sua vida, você fala, eu sei que aquele que está falando comigo é verdadeiro. Se os outros estão perdendo é problema dele, mas eu estou numa direção de Deus. O crente avivado, ele tem convicção, ele é convicto que ele nasceu para ser alguma coisa nessa terra. Ele não vai parar. As nossas vidas são cheias de perseguidores. As pessoas vão vir, vão tentar desanimar a gente. Você sabia disso? Por que eu tenho que ter sede da palavra? Por que eu tenho que ter vontade de viver esse avivamento? Porque esse avivamento vai fazer a diferença em nós. Essa palavra vai fazer a diferença em nós. Prossigo para o alvo. O alvo é quem? Jesus. Quem olha para Jesus, querido, Jesus está com ele. A sua vida vai mudar de patamar. Quantos creem, diga amém. O crente avivado não olha para o passado, não está preso no passado. Diga, um crente avivado, ele não olha para o passado e não está preso no passado. O passado dos apóstolos era um quarto, trancado com medo.
Mas o presente dos apóstolos agora são homens corajosos, que está avançando, que está crescendo, que está prosperando, que está acontecendo um milagre. Vai acontecer isso na sua vida também, em nome de Jesus. Isso é o que Deus tem para nós, queridos. Crente avivado não retrocede diante de guerras espirituais. Diga assim, as guerras, elas vão surgir, mas elas não vão me vencer, porque eu estou avivado. Então nós temos guerras físicas, você está entendendo isso? Aonde o diabo usa pessoas para falar. Acabei de fazer aqui uma ilustração da minha vida, para tentar nos impedir de avançar no propósito. Agora eu quero falar para você de guerras espirituais. Por quê? Toda guerra começa através de alguém. Às vezes aquela pessoa, aquele ser humano, aquele parente, aquele amigo, não é que ele é mau, ele só está sendo usado pelo diabo para tentar te tocar. E vou te falar, muitas vezes o diabo escolhe a dedo. Porque se ele usar alguém que é insignificante para você, você nem liga. Mas se ele usar a boca de um pai, de uma mãe, de um filho, de um irmão, mexe com você. Se ele usar a boca de alguém que você ama, que você gosta, mexe com você. Se ele usar a boca de uma pessoa, ele mexe com você. Isso são chamadas guerras espirituais. Mas um crente avivado, ele olha para Deus, ele olha para Jesus. Efésios capítulo 6, versículo 13. E aqui nós vamos parar para orar. Por isso vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau. E o quê? E o que, igreja? E permanecer inabaláveis. Depois, viu? Diga, o dia mau vai vir, mas o crente avivado está inabalável. Esses dias eu vi na internet algo engraçado. O cara colocou uma balinha na água e ficou mexendo. Nada me abala. Nada me abala. Não sei se vocês viram essa coisa também. Mas só que o crente avivado, ele não está nem aí. Sabe por quê? Porque o propósito é Cristo. Vai vir o dia mau? Vai. Vai vir os perturbadores? Vai. Vai vir as pessoas querer tentar? Vai. Mas a minha luta não é contra carne e nem sangue. A minha luta é contra as potestades. O crente avivado, ele tem visão. O crente avivado, ele tem discernimento espiritual. Ele sabe discernir bem o que está em volta dele. Isso é um crente avivado, cheio do Espírito Santo. Um crente avivado é como Paulo, que mesmo sendo bajulado, ele olha e fala, sai demônio. Porque a Bíblia diz que Paulo ia passando por 3 dias, e a menina que tinha um espírito de adivinha, ela olhava para Paulo, eis aí grandes homens de Deus. Um crente avivado tem discernimento de espírito, e sabe que até elogios de bajulação, ele sabe que não é de Deus. Um crente avivado, ele não se apega a bajuladores. Um crente avivado, ele não detém o próprio caminho porque alguém está bajulando. Porque o diabo pode tentar você não só te atacando, ele pode tentar também te bajulando e te oferecendo coisas boas. Entenda isso. Por isso que o crente avivado tem discernimento. Sabe o que é de Deus e que não é de Deus. Um crente avivado só cresce. Um crente avivado só progride na vida, porque ele está cheio de Deus. Ele tem uma convicção. Um crente avivado sabe aonde ele vai. Ele tem um foco, ele tem um alvo, eu vou chegar lá. Mas no meio do caminho até chegar lá vai ter muitos adversários. O próprio apóstolo Paulo diz, eis que uma porta grande, promissora me abriu, mas porém há muitos adversários. Diga, se a porta se abriu, eu vou entrar. Nem que eu tenho que passar por cima.
de todo mal, em nome de Jesus.